Então, para a gente seguir, o que eu queria conversar com vocês um pouco? Quem são os nossos principais vilões, tá? E eu queria deixar bem claro aqui que o fato o que eu vou citar mais à frente, os principais vilões, não quer dizer culpados, tá? Há uma diferença muito grande entre vilão e culpado. O vilão a gente pode colocar como uma pedra no sapato. Você vai ter que aprender a desviar dele. Você vai ter que aprender a conduzir a tua vida, a desviar de algumas pedras que é o normal. Existem vários tipos de vilões. Então a gente vai debater aqui algumas coisas, mas eu quero que vocês entendam que não são culpados, são ah, instituições, são pontos que a gente vai precisar conduzir e desviar por uma questão estrutural, tá? Então, quem são esses principais vilões? Que foi assim o meu exemplo, tá? Não quero dizer que esse vai ser o seu, mas que me dificultaram um pouco a entrar na carreira industrial. Primeira coisa foi a universidade, né? Parece controverso. A universidade não é que te prepara? Depende. Se a minha não foi, tá? Eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, uma universidade pública, de ensino extremamente teórico, né? E isso é muito comum nas universidades públicas. Então, para mim, foi algo que eu realmente vi como principal vilão. Muito teórico, pouco ensinamento prático, e aí não entenda prático como, por exemplo, uma aula de laboratório. Tá? Ou uma aula que você faça um experimento. Isso, claro, a gente tem. Claro, se você está fazendo um curso de engenharia, química, farmácia, biologia, isso faz parte da grade curricular. Mas não existe um ensino prático de indústria. O ensino prático de falar, você sabe como é que uma indústria é feita, como é que é uma estrutura, um organograma de uma indústria, de uma empresa hoje, quais são as áreas que você pode atuar, o que você pode fazer lá dentro, como é que ela é organizada, como é que funciona a cadeia de suprimentos. Há uma série de coisas que deveriam estar dentro da grade curricular e hoje eu te digo isso com base, né, depois de 10 anos do outro lado, que eu acho que ajudariam e muito a pessoa que está buscando esse tipo de carreira, né, esse tipo de vida de trabalho. Não é todo mundo que vai sair da universidade e vai querer seguir uma carreira acadêmica. Então, ela precisaria estar um pouquinho mais aberta. Então, esse é um vilão que, dependendo da tua universidade, eu não posso aqui garantir que todas são assim, mas a grande maioria das universidades públicas, principalmente, elas têm esse ponto como um ponto negativo, eu diria, porque ela não te prepara para o mercado de trabalho, ela te prepara tecnicamente, que é bem diferente. Segundo ponto, que é muito comum, pouca ou nenhuma interação e integração empresa-universidade. Tá? E aí, de novo, eu não sei se a sua universidade ela é diferente. Se ela for diferente nesse aspecto, excelente, você já está provavelmente um pouquinho mais preparado do que a maioria das pessoas. Mas no meu caso, nos casos que eu tenho escutado e discutido bastante entre amigos, colegas e pessoas que buscam esse tipo de suporte nosso, muito pouca interação e integração entre empresa e universidade. Então, basicamente, as pessoas se formam sem ter nenhum tipo de acesso a quais são as indústrias que estão lá do lado de fora. Então, por exemplo, se você é no Rio de Janeiro, você sai com a cabeça basicamente trabalhar na Petrobras, porque ela está lá e ela que aparece mais na televisão. Alguns professores que são concursados ou que já trabalharam lá, que falam um pouco de sala de aula, mas isso é um grão de areia perto, né, de uma praia gigante de possibilidades. Então, falta muito essa proximidade com as universidades, com quem gera emprego, né, com as indústrias, seja ela privada ou pública. Tá? Não estou aqui deixando específico uma ou outra, não. Acho que deveria ter as duas. E isso ajudaria bastante na tomada de decisão, no entendimento mais 360 da coisa. Isso acaba sendo um ofensor para você que está tentando entrar numa área que você praticamente não teve acesso e não escutou nada sobre isso. Então isso dificulta bastante. Então o teu sentimento às vezes de não saber para onde vai ou o que fazer vem desse problema crônico que a gente tem estrutural na educação brasileira. Professores com pouca ou nenhuma experiência na indústria, né? Vou ter que 100% acadêmicos. Isso foi o meu caso, tá? E o que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, por exemplo, eu fiz química industrial, né? Eu sou químico industrial de formação. Na minha universidade, no meu curso,
eu basicamente tinha metade do meu curso sendo feito com o pessoal da Química, no Instituto de Química, e a outra metade com o pessoal da Engenharia Química. Então, o que, que eu vi na minha experiência? A minha primeira metade da universidade, dentro do Instituto de Química, todos os professores, sem exceção, talvez para não ser extremamente generalista aqui, eu vou dizer que 99% dos professores nunca tinham passado por uma indústria. Todos eles eram acadêmicos, né? Se formaram, fizeram mestrado, doutorado, estavam fazendo linha de pesquisa uma atrás da outra e nunca colocaram o pé na indústria. Então, como que professores que vão dar aula ou vão estar conectados a um curso, por exemplo, de Química Industrial, que você há de convir a maioria das pessoas que fazem Química Industrial porque querem trabalhar na indústria. Você não tem nenhum tipo de professor que possa te dar um exemplo ou que possa te ajudar em sala de aula a mostrar um pouco qual que é o papel desse profissional dentro da indústria, né? Então, quando eu fui para a segunda metade da universidade, que eu comecei a ter as aulas já no final do curso com a engenharia química, ali eu já vi um percentual bem diferente. Eu já vi talvez aí um 80-20, um 70-30, onde os 20 e os 30% são profissionais, são professores que ou ainda atuavam na indústria ou que atuaram por 10, 15, 20 anos em empresas grandes. E isso ajudou muito, porque você troca experiência com eles, você entende um pouco do que eles faziam, como é que funcionava, você tirava dúvidas, você às vezes, dependendo do grau de abertura que o professor te dava, você conseguia até tirar um mini curso do que te esperava lá na frente. Então, isso ajuda bastante. E a falta de professores com noções ou com experiência dentro da indústria, isso fatalmente vai refletir num estilo de curso extremamente teórico, né, pouco ensinamento prático e te leva ao próximo ponto, que é o desencorajamento, né, de sair da carreira acadêmica, né? Você não vai esperar, e aí eu até concordo, né, de um professor ou professores que tiveram sua vida 100% acadêmicas te direcionarem para a indústria sem saber o que te espera lá. Seria um pouco de hipocrisia. Então, é claro, assim como uma mãe quer o bem para você, os professores que estão 100%, que são 100% acadêmicos, eles vão te direcionar para a zona que eles têm conhecimento, que é o mestrado e o doutorado. Então, você tem, depois de todos esses pontos, o último deles, para mim, acaba sendo até o pior, que é o desencorajamento, porque eu não estou dizendo aqui que é só questão de tipo, eu acredito que você deveria fazer um mestrado, doutorado. É o desencorajamento, é o contrário. Eu falo assim, ó, não vá para a indústria, não vá para lá, faça um mestrado, doutorado que é muito melhor. Porque lá você vai passar fome, ou lá você, né, vai ser só mais um, vai ser mais um profissional lá e não vai ganhar nada. Sim, então, a falta até dessa experiência, a falta de ter estado dentro de indústrias, acabam dificultando até esse tipo de acesso e esse desencorajamento que faz você falar assim, opa, peraí, então não vou, porque ele é um cara que está há 20, 30 anos, ele tem mais experiência que eu, ele deve saber o que ele está falando. E eu sinto lhe dizer que muitas vezes ele não sabe o que ele está falando. Né? E esse desencorajamento é triste, porque se você não tiver um psicológico forte, ou se você não tiver muita vontade, não for algo que você queira muito, você provavelmente vai desistir no meio do caminho. Porque eu digo isso porque eu vi e vivi isso. Muitos amigos, muitos colegas que fizeram faculdade comigo acabaram hoje em dia, depois de mais de 10, 12 anos de carreira, mestrado, doutorado, estão dando aula, né, estão dentro de instituições de ensino. Não tem problema nenhum com isso, mas eram profissionais que inicialmente não queriam isso. Acabaram caindo, às vezes, de paraquedas pelo desencorajamento, foram fazer mestrado, doutorado em áreas que talvez não vão ter tanta relevância, eu digo do ponto de vista de ciência, de entrega para a sociedade, de entrega de uma linha de pesquisa realmente que vá fazer diferença, e hoje estão dando aula, muitos deles às vezes se sentindo até um pouco chateados, um pouco infelizes, porque não era inicialmente o que queriam. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto, porque a gente não, a gente tem que ouvir, claro, os mais experientes, tem que ouvir os professores, mas a gente precisa ter um filtro.
tá? A gente precisa ter um filtro, principalmente se o que você quer é algo que eles não podem te dar. O que eu quero dizer com isso? Se você precisa entender mais de indústria, precisa entender mais da área técnica, de como que funciona, você perguntar para uma pessoa que nunca atua nessa área, é um erro você escutar a resposta dela e você acreditar 100%. Então você tem que buscar outras fontes, você tem que beber de outras fontes para que você possa tomar a tua decisão um pouco mais embasado e mais ciente do que te espera, porque do contrário você pode acabar tendo um problema sério aí para conseguir depois reverter isso, tá?